Boa tarde. Deixa eu só... abrir o nosso arquivo aqui. Deixa eu botar no mute aqui a minha TV. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza. Abram então o nosso arquivo aí, para a gente começar. Chuchu, beleza. Qual é o arquivo? É o União Ibérica aquele, né? A gente viu o governo geral. Agora vocês abrem direto a União Ibérica. Aí a partir dali a gente vai usar ele bastante agora. Ali vai até o final da mineração. Daí vocês me confirmem. Abriram aí? Beleza. E aí, tão, tão tensos aí com o que está acontecendo? Ah, com o governo, né? Ambos, está tudo uma loucura. Vamos ver para onde nós vamos, né? Coisa de louco, né, galera? Mas tudo mais ou menos previsto. Todo mundo imaginava essa bagunça, essa loucura, né? A ausência de um projeto e tudo mais. Vamos ver para onde a gente vai. Agora ficar analisando. Então peguem aí, abriram o da União Ibérica. Eu fiquei somente de terminar com vocês. A gente viu. A gente viu o primeiro governador-geral, né? Que foi o Tomé de Souza. E eu falei que eu ia citar para vocês os outros dois. A partir do Tomé de Souza, ele governa os 4 anos, né? Era o governo geral, a cada 4 anos mudava, o rei ia lá e escolhia. Vem o nosso segundo governador geral. O nosso segundo governador geral, galera, é um cara chamado Duarte da Costa. Anotam aí? Estão anotando? Pegaram aí as nossas últimas anotações? Eu falei com vocês do Tomé de Souza, falei com vocês dos jesuítas, né? Então, peguem aí bonitinho, que daí a gente vai começar o da União Ibérica. Eu só vou pontuar agora as coisas que acontecem relacionadas a esses dois governadores gerais.
O segundo, tu diz, Eduardo? É Duarte da Costa. O primeiro foi o Tomé de Souza, foi o cara que fez tudo aquilo que a gente estava conversando na segunda-feira. E aí o segundo, o primeiro, né, foi o Tomé de Souza. O segundo governador-geral, então ele herda aquilo ali que o Tomé de Souza desenvolveu, a capital e tudo mais, os primeiros passos relacionados a esse novo sistema de organização. E aí o Duarte da Costa, coloca embaixo dele, ele é lembrado, galera, na história, por ser um mau administrador. Então tu coloca ali, uma má administração. Qual o slide? Na verdade é antes, lembra, Júlia? Vocês estão colocando aí no governo geral. É, a última aula, enfim, teria que ter anotado, né? Pede depois para algum colega aí uma foto do caderno. Isso tá, isso não tem slide. Vem depois do slide Capitania Geral. A gente começou a desenvolver o governo geral. E o governo geral não tem slide, ele foi todo escrito por vocês mesmo. E aí agora é só um complemento ali do governo geral. Aí tu pede para algum colega as anotações da última aula e aí complementa com o que a gente vai escrever agora. Eduardo Rocha, a gente está conversando sobre isso e a direção está cuidando para a gente organizar esse processo de aulas de história geral, tá? Eu tinha dito para vocês, né, olharem os vídeos que foram disponibilizados pelo ensino do professor Edir e a gente tirar dúvidas. Né? O nosso encontro de sexta, teoricamente, teria sido um encontro de tira dúvidas, mas como vocês nunca vieram com dúvidas, eu estou tocando a história do Brasil. Mas agora pode deixar que a direção está dando uma organizada nessa questão e a gente, a partir da semana que vem, já começa a ajustar essas questões de história geral e a história do Brasil, tá? Galera, uh, começando, portanto, só um momentinho aqui. Eu vou fechar aqui a porta da cozinha que os vizinhos começaram a conversar. Pronto. Uh, beleza. Galera, vamos lá? Pegaram a anotação aí? Então vocês coloquem, segundo o governador-geral, é um homem chamado Duarte da Costa. E, como eu disse para vocês, coloquem embaixo, ele é caracterizado por uma má administração. Né? Ele não fez uma boa administração e produto, portanto, disso, vai haver tensionamentos. Tá, e quais são os dois elementos que são lembrados em relação a essa chamada má administração? Ela foi tensa, galera, em dois aspectos. Coloca aí a primeira: desentendimento com os jesuítas. Então anota aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Só. Mas esses outros dois são relevantes para URGS ou nem tanto? São relevantes, Vinícius, em relação ao que a gente vai agora dizer. Então, a primeira coisa, por exemplo, é essa questão que eu te disse. Houve um desentendimento em relação à administração do Brasil colonial a partir do sistema de governo geral,
houve um período de desentendimento muito forte com a Igreja Católica através da Ordem dos Jesuítas. Então, por exemplo, isso, ó, a Gabriela pediu ali, pode repetir o primeiro aspecto? Posso. É um desentendimento com os jesuítas. Deixa eu ver. As missões jesuítas começaram no governo do Tomé de Souza? Começaram. Tá, Débora? A partir do momento em que se institui esse sistema, os jesuítas começam a estar presentes na nossa terra. Então, tu não precisa ter exatidão da data específica. Na verdade, as primeiras missões elas são um pouquinho posterior a isso, tá? Mas a gente preocupa com esse tipo de detalhe, assim, a primeira missão foi em tal momento, isso não é cobrado, tá? Então o ponto é esse, ó, é o Vinícius ali, né? É cobrado de ti assim, foi o governador tal. Não, eles não cobram mais. Antigamente tinha questão assim, hoje em dia não tem mais, né? Então, o que que vai vir agora? Vem questões gerais, que falam do sistema de governo geral e tentam contradizer assim, não, durante esse período não houve tensionamentos. Não, houve sim. E agora vocês vão entender que tipo de desentendimento vai ter. Só um pouquinho. Ah, em que ordem, por exemplo, houve esse tensionamento, galera? Vocês lembram que a gente conversou? O papel dos jesuítas era, como é que eu vou dizer para vocês? Era a catequização dos indígenas, além daquela coisa da educação que a gente conversou. E aí, a partir desse momento, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o Duarte da Costa, galera, ele não, ele não fiscaliza muito o papel dos colonos, o trabalho dos colonos. E aí, pessoal, começam os colonos luso-brasileiros, né, como a gente chama os caras que viviam aqui no Brasil, aquela elite que veio de Portugal e depois passa a nascer por aqui. Eles começam a escravizar indígenas. E nisso os jesuítas começam a brigar com o governador geral para que ele proíba essa escravização. E aí, galera, ele não faz nada, né? Ele diz: "Não, não, deixa assim". E aí entra uma briga, dá uma briga direta entre os jesuítas e o governo geral. Só que a gente conversou na aula passada e vocês lembram. O governador geral, galera, tinha como segundo homem do Brasil, caso ele não governasse, o bispo do Brasil, né? Criou-se o chamado Bispado do Brasil. E o segundo homem do Brasil, galera, era esse padre jesuíta aí, em termos de poder. E aí isso desgasta profundamente a figura do Duarte da Costa, né? É nesse episódio que acontece a famosa morte do bispo Sardinha. Esse bispo estava indo à Europa para reclamar do que estava acontecendo aqui no Brasil. E na verdade o barco dele naufragou, galera, e ele voltou nadando. Ele voltou nadando. Quando ele chega na beira da praia, ele foi encontrado por índios antropofágicos e foi comido daí, aquilo que a gente conversou, né? A antropofagia. Os indígenas acabaram comendo esse padre, galera, que era o cara mais poderoso do Brasil, na ordem religiosa, né? E isso vale, isso vira um escândalo, pelo amor de Deus. Por que que tá dando toda essa briga lá? Porque o Duarte da Costa não proibia a escravização dos colonos, né? Uhum, o troço foi doido. E aí é a primeira marca do governo dele. Qual é a segunda marca do governo dele? Então anota aí. Foi no governo dele que houve a invasão francesa sobre a nossa terra. Acontece uma invasão na cidade do Rio de Janeiro. Então tu bota aí, invasão no Rio de Janeiro. Qual o ano que foi a invasão, senhor? 1555. O que, Gabriele? Qual parte que tu quer que eu repita?
Em 1555, Gabriel, ali na região do Rio de Janeiro, acontece uma invasão francesa na nossa terra. Claro que essa culpa não é do Duarte da Costa, né? Mas acontece no governo dele. Por esse motivo, e junto à questão dos jesuítas que a gente estava falando, é lembrado por uma má administração. Por que os franceses invadem ali? Porque eles querem um pedaço de terra para eles da América, galera. E ali Portugal ainda não estava. Aí eles pegaram e invadiram. Portugal estava ali no Salvador, no Nordeste, e estava lá embaixo, em São Vicente, atual região de São Paulo. Entre a Bahia, por exemplo, e São Paulo, não havia uma presença portuguesa efetiva. E aí os franceses, pimba, invadiram lá e tentaram fundar uma colônia. Coloquem aí embaixo, né, como subitem desse item, vocês botem assim. Essa colônia ficou conhecida, galera. Os franceses chamavam ela de França Antártica. Tá? Botem do lado daí. Por que esse nome? Porque eles chamavam todo, os europeus desse momento, Júlia, eles chamavam todo o hemisfério sul de hemisfério antártico. Está relacionado lá à Ártica, à Antártica, né? O continente gelado lá embaixo. E eles chamavam o hemisfério sul todo, né, para baixo do Equador, de hemisfério antártico. Daí os franceses chamaram, né? Ah, essa daí é a nossa França Antártica. Vocês já se deram conta que o nome Antártica diz respeito ao antiártico, né? O oposto ao nosso polo ártico lá em cima? Então, o hemisfério sul ele era apelidado assim, o hemisfério antártico. E aí a chamada França Antártica. Isso significa que depois vai ter uma outra França, galera. É, né? E a outra França vai ser lá para cima do Equador. Ela não vai ser embaixo do Equador, tá? Então tu coloca do ladinho ali 1555, 1567. Durante esses 12 anos, dá 12? Dá 12. Durante esses 12 anos, houve uma presença com tentativa de colonização francesa ali na região do Rio de Janeiro. É, né? Às vezes a gente não se dá conta assim do nome, né? A gente só usa e não pensa ele. Só para vocês memorizarem essa relação. Então eles chamavam esse hemisfério sul, eles chamavam esse hemisfério sul de hemisfério antártico, tá? Qual a data? 1555, 1567. Aí você sempre me perguntou, senhor, tem que gravar essa data assim? Não. Tu tem que saber, a URGS diz assim, em meados do século XVI, houve uma invasão francesa no Rio de Janeiro. Verdadeiro. Metade do século XVI. A URGS ela não se importa com data precisa, eu já disse para vocês. Ah, eu já disse para vocês, né? Eles não cobram uma precisão, mas eles cobram essas noções de tempo, tá? Depois, quando for o outro caso, eu vou falar. Então, ali, caso alguém não tenha ouvido ainda, 1555, 1567, tá? Esse foi o tempo de duração da chamada França Antártica. Perfeito? Tá, e qual é a característica disso? Aí termina o governo do Duarte da Costa, galera. Termina o governo dele, o rei não renova, né, o período dele de governo e ele troca para o terceiro governador geral. Agora coloca aí então, terceiro governador geral. É... Mendes Sá. Deixa eu escrever aqui. Esse galera ali no chat, né, Mendes Sá, foi o nosso terceiro governador geral. E são os únicos três que a gente fala. Nunca mais fala nome de governador geral. E ele, ao contrário do Duarte da Costa, pessoal, foi lembrado por ser um ótimo governador geral, tanto que ele governa durante toda a vida dele. Em vez de ficar só os 4 anos e o rei substituir, o rei renovou o direito dele de governar o Brasil. Ele fica aqui durante 15 anos mandando no Brasil, galera. E aí ele vai fazer ele vai ajeitar as duas coisas que deu problema lá com o Duarte da Costa. A primeira coisa, ele começa a proibir a escravização indígena, reativando uma boa relação com os jesuítas brasileiros. E o segundo aspecto, vai ser no governo do Mendes Sá que haverá o processo de expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Né? E essa expulsão se dá com a participação do sobrinho dele, né? Ajudou ele, o chamado Estácio de Sá. Aí, por exemplo, quando a gente ouve lá o bagulho do carnaval, né? Se eu não me engano, galera, onde acontece lá o carnaval no Rio de Janeiro é chamado de Estácio, né? Região chamada de Estácio de Sá. Como é que é mesmo o nome daquela avenida que eles chamam?
Me fugiu agora, alguém lembra aí? Como é que ele chama aquele lugar do carnaval? Isso, Sapucaí. E aí tem essa coisa, exatamente. E aí tem essa coisa de Estácio de Sá também, né? Tem uma escola que está relacionada com esse nome. Esse sobrenome Sá é um sobrenome bem famoso lá no Rio de Janeiro, porque tem a ver com a própria origem. Os portugueses, então, é que fundam a cidade do Rio de Janeiro, então tu anota aí, agora, né? Tu bota ali, Mendes Sá, expulsão dos franceses do Brasil. Aham. Vai ser ele o responsável pelo processo de organização da expulsão. E aí, para essa expulsão, tu bota como subitem: fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565, a segunda cidade do Brasil. A primeira cidade do Brasil é Salvador, a segunda cidade do Brasil é o Rio de Janeiro. E aí tu bota embaixo como subitem, né? Fundada pelos portugueses para a expulsão dos franceses do estado do Rio. Qual ano? 65. 1565. E daí, a partir da cidade do Rio, organizou-se um processo de expulsão dos franceses uh, ali, né, durante esse governo. Em 67, vocês já notaram, vai terminar essa presença francesa ali no Rio de Janeiro. Beleza? Alguma dúvida, galera? Podemos continuar? Então, vocês colocaram ali, galera, o processo de restabelecimento da paz com os jesuítas e a expulsão dos franceses relacionados ao Mendes Sá? Sim ou não? Botem sim aí para mim. Ou não. São os dois tópicos relacionados ao Mendes Sá. Perfeito. Tá? E aí, galera, que vem esse papo de União Ibérica que tu tá vendo aí. O que que foi a União Ibérica? A União Ibérica, galera, ela foi um momento de uma grande crise. Não, restabelecimento da paz com os jesuítas, né? Terminou aquele tensionamento e beleza, as relações então ficaram tranquilas. De que modo? O Mendes Sá ele vai tentar coibir o processo da escravidão indígena. Gabriel, né? Imagina, tu tá com saudade já do coelhinho da Páscoa, é? Queria ter uma memória tão boa quanto a do professor, que decora todos os anos. Ah, mas isso aí é só porque a gente vai acostumando, Gabriel. A gente vai lendo, 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 e daí vai ficando na cabeça. Eu tenho dificuldade, quando eu pego uma coisa nova assim, eu tenho dificuldade de memorizar. Mas é aquilo que eu te digo, né? Eu digo para vocês toda hora, eu não me preocupo em memorizar. Eu não fico criando um jeito de memorizar. Quando eu preciso, eu vou lá e olho de novo no celular, quando eventualmente me foge uma data. Mas de tanto olhar, vai se naturalizando. Então, por exemplo, o que que eu me preocupo? Quando eu estou lendo ali, eu me preocupo, tá, mas mais ou menos quando foi? Ah, foi aqui, ó, que não te disse agora. Como é que a Urix cobra? A França Antártica foi feita em meados do século XVI. Então, isso eu me preocupo, né? Quando eu estou lendo, eu pego e gravo assim, ó, foi na metade do século XVI. Porque o que que o vestibular pode fazer, por exemplo? Ah, a França Antártica aconteceu no século XVII. Falso. Entende como a URGS cobra? Então, quando eu estou lendo uma coisa, eu contextualizo essa coisa no tempo dela. Assim, ó, isso aqui é mais ou menos no início do século XX. Isso daqui é no final do século tal. E é assim que mais ou menos eu vou gravando. As partes de precisão daí acontece porque eu vou lendo várias vezes. E como tu, por exemplo, tu vai estar fazendo tanto teste que de tanto repetir os testes às vezes, tu vai memorizando coisas. É meio natural, nem te preocupe em gravar, assim. Vamos ver a Gabriela Goulart que queria ter. Ah, tá. É o mesmo. É a mesma coisa. Feito, povo. Então, galera, ele governa esses 15 anos e tudo mais, né? Foi lembrado como um bom governo. Ah,
E aí que vem esse episódio chamado União Ibérica. Pessoal, abra o nosso slide finalmente, que a gente vai falar da União Ibérica. Abriram aí? Deixa eu pegar uma água ali, galera, com a boca seca. E aí veio essa tal União Ibérica, galera. Ah, o que foi a União Ibérica? Galera, a União Ibérica, ela é um eufemismo, assim, para um episódio que acontece na história portuguesa. Coloque embaixo de União Ibérica aí. Pegue a nota no asterisco. Dominação espanhola. Tá? Dominação espanhola. Como assim, senhor? Galera, tu tá vendo o primeiro asterisco, o primeiro xizinho ali? O rei de Portugal era o famoso Dom Sebastião, tá? E no ano de 1548, galera, ele decide fazer um processo de expansão e acaba morrendo, né? O rei mesmo ia para os combates, ele movido por um ideal cruzadístico muito forte, assim, né? A gente diz o ideal cruzadístico. E o que que tu tem que interpretar quando tu lê ideal cruzadístico? A briga de cristão contra muçulmano. Ele invade, galera, a região norte da África ali, que vocês sabem que é uma região islamizada, e ele acaba morrendo, galera. A famosa batalha de Alcácer Quibir, tá? Não precisa gravar assim, né? Meu Deus e tal. Eles vão botar, na questão eles botam, daí ele acaba morrendo na batalha de Alcácer Quibir. Exatamente. E aí tem dois elementos que saem disso. A primeira delas é a questão, galera, de uma crise da dinastia de Avis, isto é, a família que mandava em Portugal desde 1348, que nós começamos a nossa aula, né, o nosso primeiro encontro, eu e vocês, eu falei para vocês da formação do Estado Nacional Português, a chamada Revolução de Avis. E aí a família Avis assumiu o comando de Portugal. Começam as grandes navegações e tudo mais. Ele, portanto, era um rei da família de Avis. Essa dinastia, então, vamos pensar a data, né? 1578, 1385. Tá, resumindo, galera, há 200 anos essa família mandava em Portugal. Ah, e aí ele morre, galera, ainda jovem, ele tinha só 27 anos e ainda não tinha feito o herdeiro de Portugal. Aí que vem a crise dinástica. Isto é, ele morreu e não existe um sucessor ao trono da família de Avis. Entenderam? Quem é que assume o trono imediatamente, galera? O tio dele, já o homem velho, o senhor, né? O famoso cardeal Dom Henrique. Vamos ver aqui. Mas não tinha linha no trono, que nem a família real. Não, não, esse é o ponto, Júlio. Ainda não havia um processo de sucessão, ele não tinha feito ainda. O filho, né, o sucessor. E aí que vem o problema. O cardeal Dom Henrique, o tio dele, assume o poder. Tu tá vendo, né? Ele é tio, mas já é um padre, né? Esse cara também não vai ter filho, né, galera? Para resolver o assunto, por exemplo, não, beleza, fica na família, vai um primo lá, assume o poder. Como se escreve o nome da família? Avis, bem como se fala. Deixa eu botar aqui para vocês. Né? Aí, pessoal, o, o cardeal Dom Henrique tinha uma função: escolher quem seria o sucessor, isto é, escolher a nova família que comandaria Portugal. Vamos ver a Júlia aqui. Sim, mas geralmente tem uma ordem, né? Tipo, se não tem um filho, assume o irmão. E isso teria. Só que não havia ninguém exatamente preparado
nessa sucessão não havia ninguém para assumir imediatamente. Aí que o cardeal tinha que fazer essa escolha. Ele era o cara que assumiu, né? Ele assume, só que já homem velho, ele também não governaria muito tempo Portugal. E aí existe esse processo de escolha. Vamos ver. Sor, não sei se o problema é no meu celular, mas será que tu pode falar só um pouquinho mais alto, por favor? Posso tentar, mas eu geralmente estou falando com o mesmo volume de sempre. O teu celular, tu usa fone nele, Débora? É, e tá baixo? Tá, e daí abriu e fechou o quê? Ah, beleza, tava com problema talvez no programa. Tá, beleza. Aí o seguinte, galera. ah, Quem seria o candidato, por exemplo, a assumir o trono de Portugal? Eu acredito que vocês imaginem. São as famílias nobres portuguesas, galera. Aquelas famílias que faziam parte dessa corte, aqueles que eram próximos ao rei. Famílias que também tiveram história nas descobertas e num monte de relações com essa família, a Avis, que comandava Portugal. Então, as outras casas nobres portuguesas, né, as outras famílias portuguesas, se candidatam, né? Ah, olha aqui, ó, eu participei de não sei qual batalha, o meu avô participou de não sei o quê. Vem toda aquela questão de ter participado e ser uma família importante para a história da nação, né? E ao mesmo tempo, galera, surgiu o Felipe II da Espanha, galera, rei da Espanha. O rei da Espanha candidata-se a ser rei de Portugal, por causa das relações de casamento que eram muito comuns na Europa entre as casas dinásticas mais poderosas, né? Os nobres casavam uns filhos no outro, um filho no outro, um filho no outro. Acaba que, galera, havia uma noção de parentesco entre o rei da Espanha e a família de Avis. O Filipe II da Espanha, o rei da Espanha, galera, ele era meio neto do Dom Manuel, o rei dos descobrimentos lá em 1500, galera. Só para vocês terem uma noção. Aí, ó, Vinícius, ele podia, sem problema nenhum. Agora tu há de convir comigo que é uma coisa meio bizarra, né? E é justamente isso que ele propõe. Olha aqui, ó, eu tenho sangue Avis no meu, que corre dentro das minhas veias, e eu sou, portanto, um herdeiro possível desse trono. Eu quero ser o rei de Portugal. E vocês não se preocupem. Eu sou Felipe II da Espanha e serei Felipe I de Portugal. Eu serei rei da Espanha, rei de Portugal, respeitando cada um dos reinos com a sua independência. Agora eu pergunto para vocês, galera, na prática, se isso acontecesse, vocês acham mesmo que aconteceria uma independência desses dois reinos, galera? Ou ia acabar tudo se misturando e virando a Espanha? É esse o ponto. É claro, galera, que do cardeal não gostou e a elite portuguesa, parte dela, não gostou nem um pouco desse papo de Dom Felipe, o quê? Sai pra lá, Felipe. Nós somos portugueses, não temos nada a ver com vocês. Segue a tua vida lá na Espanha. Vocês entendem, galera? E aí o que que acontece? O cardeal Dom Henrique, galera, ele morre em 1580. E aí, povo, o Felipe invade Portugal. É por isso que eu pedi para vocês escreverem dominação espanhola. Eles não foram escolhidos, galera. Vocês podem ter certeza, os portugueses, na sua maioria, não escolheriam, né? A nobreza, é óbvio, né, galera? Pensa que não tem votação aqui, né? Mas não haveria o processo de escolha, galera, do rei da Espanha, porque era óbvio um processo de interferência castelhana nas coisas portuguesas. Mas não importa, galera. Esse senhor, portanto, ele não toma essa decisão imediatamente, né? Não estava totalmente decidido. E o Felipe da Espanha, galera, ele invade o reino português. E durante esses 60 anos que tu tá vendo aí no slide, que tu anotou lá em cima, galera, o rei da Espanha controla Portugal. E, consequentemente, eu botei o mapa no cantinho ali, justamente para vocês enxergarem. Quando que ele morreu, Nicole? Ele morreu em 80, 1580. Ali começa a União Ibérica. Percebe? Ó, a morte do Dom Sebastião foi em 78. Durante esses 2 anos é que ficou esse processo de tensionamento da escolha de uma nova dinastia. Perfeito? E aí, galera, eu botei esse mapinha nesse slide para vocês olharem, cara, olha a dimensão do império que a partir de agora passa a ser controlado, galera, pelos espanhóis.
Senhor, tu acha que se tivéssemos sido colonizados pelos franceses, ingleses e espanhóis, algumas coisas seriam diferentes? Com certeza não, Débora. Algumas coisas são diferentes, óbvio, né? Por exemplo, a gente falaria espanhol. Ou então a gente falaria agora francês, que é chique, né? Um dia eu quero ter tempo, o pessoal estudar francês, eu acho bem legal, assim. E a gente poderia falar inglês, né? Vou te dizer que essas seriam as diferenças. Eu entendo a tua pergunta, né? Tô aqui brincando contigo, tô fazendo refletirmos, nós todos juntos, é ótima a tua pergunta. Há um argumento, assim, né, que a gente é uma merda porque a gente foi colonizado por portugueses, né? É a maior besteira do mundo isso, né, galera? Ele morreu em 80, Thiago. É uma besteira, né, Débora? Porque, poxa, pensa a grandiosidade dos portugueses até agora, né? A primeira nação a se lançar nos mares. Olha o tamanho do Império Português. Portugal não é uma nação que deva ser assim ridicularizada pela sua história, por exemplo. Bem pelo contrário, né? A grandiosidade deles é uma coisa imensa. O que eu quero dizer para ti é o seguinte: se tu parar para pensar, olha o continente africano, por exemplo. O continente africano tem gente que fala inglês lá, tem gente que fala francês, tem gente que fala holandês, tem também espaços que durante um tempo falaram alemão, né? Português, tem gente que fala português. E acho que lá na África, por exemplo, ninguém fala espanhol, porque a Espanha não chegou a ter uma parte da África para ela. Eu estou aqui pensando, se teve, foi tão pequena essa dominação num processo de partilha ali no século 19 e 20, ao ponto de que não marca, né? Não marca uma presença no continente africano profundamente. O que eu quero te dizer é o seguinte: ó, na Carolina tem um que fala espanhol, ó, pode ter lá então um pequenininho. Ali por volta do século 19 e 20, naquela repartilha do mundo africano, a Espanha, sim, ela ficou com um pedacinho. E aí é o seguinte, galera. Se tu parar para pensar no continente africano, ele tem uma semelhança muito grande com a América do Sul, né? Então, tu ter uma invasão francesa, tu ter uma dominação francesa, seria diferente a nossa história, simplesmente por sermos agora colonos da França? Não. Como uma colônia de exploração, o legado que fica, galera, é um lugar absolutamente destruído, marcado por desigualdade, marcado por exploração. Vocês entendem? A Inglaterra é igual. Uma coisa foram os Estados Unidos, e uma parte dos Estados Unidos ainda hoje é muito parecida conosco, por exemplo. Os Estados Unidos, galera, é muito desigual. Os Estados Unidos, povo, não são um exemplo de vida. Ao mesmo tempo em que sim, parecem ser, no fundo, quando a gente olha os Estados Unidos um pouquinho mais de perto, é um lugar ainda hoje, mesmo sendo a maior economia do mundo ainda, né, pelo seu poder, ainda hoje extremamente pautado por ideias de desigualdade e miséria. Se tu tivesse que escolher um país, por exemplo, para ir morar, não pensa nem duas vezes. Vai lá para os países nórdicos europeus, né? Suécia, Noruega, né? Vai para esses lugares, por exemplo, que tu vai ter uma vida muito mais feliz do que tu teria nos Estados Unidos da América. Vai para a Austrália, por exemplo. A vida na Austrália é muito melhor do que uma vida nos Estados Unidos. E eu digo isso para vocês bem, não somente pelas coisas que eu leio, galera, mas eu acho que eu já comentei talvez com vocês, o meu irmão tá morando lá nos Estados Unidos. E a vida é bem dura, galera. Ele tá penando lá para pagar as contas, enfim, para sobreviver, né? Algo que tu vai, por exemplo, para esses outros estados que eu disse para vocês, são estados onde o bem-estar social é muito maior. Vocês sabem, né? Tipo, qual é o melhor país para viver? Se a gente pega a lista dos 5 melhores países para viver, 3 ou 4 vão estar lá. E aí tu pega mais um ou outro fora e os Estados Unidos não está nessa lista. Tu pega uma Alemanha, por exemplo, não está nessa lista. Tu pega a França, não está nessa lista. São países que, por melhores do que os Estados Unidos, em termos de qualidade de uma vida geral, mas também com contradições, assim, as grandes potências capitalistas, né? Então, só para a gente refletir um pouquinho, mudaria o que na nossa história? Olha, Débora, eu acho que meio que só isso mesmo, assim, bem pouco. Falaríamos francês, falaríamos inglês, quem sabe holandês, falaríamos essas outras línguas diferentes de falarmos português. Deixa eu ver aqui.
E isso, né, Ana Carolina, não importa, né? Esse sistema de colonização, de exploração, ele deixa um legado muito profundo. E aí vocês vão ver bastante comigo isso. Eu vou avançar bastante com vocês. E isso, ó, Débora, daí, ó, tu teve uma experiência na tua própria vida, percebe? Os Estados Unidos, ele vende um sonho. Só que quando tu chega lá, mano, é feia a coisa, velho. Não é bem assim. O meu irmão, ele é professor de artes marciais. E aí ele foi pra lá, né, para montar uma academia. Ele montou, tá penando lá e ao lado disso ele tá trabalhando com outras coisas, assim. Acho que já trabalhou de Uber, trabalhou um tempo no Google, sabe? Esse foi um bom emprego, né? Pegou um empreguinho lá no Google, assim. Mas tentando desenvolver a academia dele para poder ser só professor de arte marcial, né? Jiu-jitsu e capoeira. Ele é professor. E aí a coisa é dura, velho. Estados Unidos é foda, o cara come o pão que o diabo amassou lá, né? Para conseguir tocar a ficha no projeto dele. Beleza? Então, voltando ao nosso ponto aqui, galera. Mas ótima pergunta, é bem isso. Cara, olha o tamanho do império, galera. O espanhol, a partir de agora, da tal da União, esse eufemismo que eu disse para vocês, ibérica, que tu viu que não foi União, porque a União é a ideia de que Portugal queria se juntar, né? Pensa assim, União. Não, foi uma dominação. Só que durante esses 60 anos que tu estás vendo aí no nosso slide, a Espanha, a galera controlou o Império Ibérico. E dá uma olhada na fotinho, né, na imagem, o tamanho desse império, galera. Deus o livre, né? E é aquela coisa, né? Quanto maior tu é, maior o tombo, né, povo? A Espanha agora nos anos 1600, entrando no século 17, ela começa a ser contestada. Esse é o momento, galera, por exemplo, do início da colonização inglesa na América do Norte. É a partir dos anos 1600, sobretudo. Claro, começou um pouquinho no final do século XVI, mas foi sobretudo a partir do século XVII uma presença efetiva da Inglaterra lá na América do Norte. Isto é, a Inglaterra tensionando contra o poder dos espanhóis. Esse é o segundo aspecto que tu está vendo ali no nosso slide, ó. O processo de Portugal herdar as guerras da Espanha, tá? Como assim, Soro? Galera, tudo que é treta que a Espanha vai estar metida, e agora, por exemplo, eu te dei uma. A Inglaterra está tretando contra os espanhóis. Claro que isso não se reflete diretamente no Brasil, mas só para tu entender. A outra coisa, os franceses, galera, estão tretando com os espanhóis, e agora tu tá vendo ali no último aspecto, ó. Os holandeses, galera, travavam uma guerra com os espanhóis lá na Europa, e eles vão invadir a nossa terra. Teve, Júlio, no início, sobretudo na parte inicial, né? Ah, não, o Portugal não tentou resistir à dominação? Claro que sim. Mas o reino da Espanha era muito forte. O reino da Espanha era um dos reinos mais fortes de toda a Europa, né? Até esse momento que nós estamos desenvolvendo, galera, vai ser um mundo contemporâneo que vai mudar isso. Mas até agora que a gente está conversando, isto é a Idade Moderna, Portugal e Espanha eram protagonistas do continente europeu, né? É a Revolução Industrial, que esses dois países não fazem, ou que fazem tardiamente, né? E aí já era tarde. É a Revolução Industrial que colocará ingleses, franceses e depois alemães num processo de domínio do continente europeu. Mas se a gente pegar esse momento que nós estamos aqui conversando, século XVI, início do século XVII, Portugal e Espanha são dois países extremamente influentes. Pensa lá, né? Uma reunião dos grandes reis da Europa. Teria os ibéricos também. E hoje a reunião dos grandes líderes da Europa. Talvez dispensável seria o convite relacionado à União Ibérica. Claro que eles não. Desculpa, relacionado à Península Ibérica. Claro que não se cometeria uma grosseria dessa e com certeza os presidentes desses países, né, estariam lá representando para conversar. Mas tu sabe que hoje é absolutamente uma periferia dentro do sistema mundial econômico, o que não era durante a Idade Moderna que nós estamos vendo. Então, galera, a nossa aula vai até agora. É, né? Opa, já foi. É isso, né, povo? Começou às 2h45. Isso. Bah, voou, né? A gente parte disso então na nossa segunda-feira. Tá, povo? Beijão pra vocês e a gente vai se falando. Aham. Tchau, tchau.